Olá, como você está hoje? Seja bem-vindo à nossa Sessão Marcada, um podcast que discute temas em psicologia e saúde mental, com o objetivo de informar a sociedade sobre esses temas e auxiliar no combate à desinformação e à pseudociência. Meu nome é Rafael Mendes e meu colega neste podcast é o João Estevão. Ambos somos psicólogos e idealizadores deste projeto. E hoje o nosso tema é gamificação e psicologia. Videogames são muito mais que brincadeira. E para entender melhor sobre o assunto, conversamos com João Vitor Guedes. Possui mestrado em distúrbios do neurodesenvolvimento. É especialista em neuropsicologia. O nosso convidado já atuou como psicólogo responsável pelo Laboratório de Transtornos do Espectro Autista da Universidade Presbiteriana Mackenzie e como preceptor e pesquisador do Departamento de Saúde Mental da Santa Casa de São Paulo. Converso também com Ricardo Roque. É pai, educador, comunicador, designer e, não menos importante, gamer. Nosso convidado é cofundador do Mundo Hobby. Guedes, explica um pouco para os nossos ouvintes o que é a gamificação. Vamos lá. Gamificação é porque, antes de eu explicar o que é gamificação, explicar que existe uma diferença entre jogos, né, videogame, tabuleiro e etc., e gamificação em si. Né? É algo, inclusive, que quando a gente vai ler os artigos científicos, muitas vezes os autores passam um bom tempo debatendo, né, a semântica. Então, você que é da academia já está acostumado, né? Então, gamificação é diferença de jogos sérios e que não é igual jogos. Aí tem outro autor que discorda parcialmente, acrescenta alguns dados, então fica essa discussão semântica, né? Mas de forma geral a gente entende que gamificação é quando você pega os processos de um jogo e aplica em alguma outra coisa que não é necessariamente um jogo. Então, pensando, sei lá, tem vários aplicativos hoje em dia que são gamificados, de idioma, de meditação, de organização da rotina. Não vou falar nomes aqui porque a gente não está ganhando dinheiro para fazer merchan, né? Mas existem vários aplicativos e todos eles aplicam a dinâmica de jogos dentro, né, da concepção deles. Então, você recebe prêmios todo dia que você completa uma tarefa. Então, você tem as quests, né, os objetivos. Você tem premiação toda vez que você completa esses objetivos, e conforme você vai sendo premiado, você ou vai subindo de nível, ou ganhando medalhas, né, troféus. Tem alguns aplicativos que chegam a ponto de você poder criar até um personagem, um avatar dentro do jogo. Então tudo isso que a gente quem joga videogame já há um bom tempo está acostumado, os autores começaram, né, os cientistas começaram, não só cientista, né, de forma geral isso começou antes na publicidade, no marketing, as empresas preocupadas com isso começaram a pegar os elementos dos jogos. Então, o que está dando certo? Por que o pessoal fica tão engajado com jogos? O que o jogo tem de tão especial? E como que a gente pode olhar para essa coisa especial que deixa todo mundo motivado e engajado e trazer isso para uma dinâmica, seja lá qual for, que não seja jogo, né? E as pessoas começaram a perceber que isso dá muito certo, né? Existem vários elementos no jogo, dentro de um jogo, que torna ele uma coisa especial, que torna ele uma coisa interessante. Então a gamificação é isso. Você pega esses elementos e você aplica para algo que não é jogo. Isso é diferente, por exemplo, de você utilizar jogo na clínica, por exemplo. Eu já vi muita gente falando: eu utilizo estratégias gamificadas na minha clínica. Legal, o que você utiliza? Eu tenho jogos, eu uso Dixit, sei lá. Eu tenho alguns colegas que até estão, assim como eu, testando novas fronteiras, como jogos digitais, videogame, né? Tentar explorar um pouco mais a atualidade, né? Quebrar um pouco aquela coisa antiga de sentar com o paciente, antiga, né? Quem vê, acho que é muitos séculos atrás, mas de jogar cara a cara e tentar jogar, sei lá, Mario Kart. Então é diferente. Isso é uma clínica que utiliza jogos. É muito comum
desde os princípios da clínica infantil, a gente pegar algum tipo de jogo, não só para jogar com a criança, mas para estabelecer um vínculo, para interagir, para poder observar a dinâmica da criança no jogo. Tem muitos jogos que a gente utiliza com alguns propósitos qualitativos, né? Porque a gente quer observar certas coisas. Isso não é gamificação, isso é você utilizar jogo na clínica. Ou, por exemplo, alguma intervenção por meio de jogos, né? Então você pode ter pessoas, existem muitas pessoas, em especial que está vendo agora na minha cabeça é a Clínica D20, que é de um colega meu, inclusive, do Túlio do Germano. Túlio, colega de Warhammer aí, e na clínica deles, eles usam o sistema de RPG, principalmente o Dungeons and Dragons, para intervenção com crianças, adolescentes e adultos que estão no espectro do autismo ou não, né? Começaram com pessoas dentro do espectro e agora foram ampliando. Eles têm produção acadêmica, eles têm várias coisas publicadas. No caso deles, não é uma clínica gamificada. No caso deles, é uma clínica que utiliza um jogo, um sistema de um jogo, para fazer intervenção nos pacientes. Então, não sei se ficou claro só essa diferenciação, né? Então, gamificação é quando você aplica estratégia de jogos em algo que não é jogo, como eu falei para vocês, o aplicativo e tudo mais. E é diferente de você utilizar um jogo específico dentro de uma terapia ou dentro de uma intervenção ou para, sei lá, treinar habilidade social num grupo de pessoas. Além disso, já divagando aqui, eu sei que vocês pediram para eu evitar a divagação aqui, mas não consigo evitar. Pode ficar à vontade, Guedes, sem problema. Perfeito. É que tem uma terceira modalidade aí, né? Que são os serious games, né? Os jogos sérios. E eles são os que geram mais complicação, né? Porque o grande debate tem o serious game, tem estratégia gamificada e tem os jogos. E basicamente a divisão que se faz é que serious games são jogos que são concebidos desde a sua origem por uma proposta, entre aspas, séria. Eu não gosto dessa palavra séria porque dá a impressão de que qualquer outra coisa não é séria, né? Mas também questão semântica irrelevante, mas quando eles dizem sério no sentido de, ok, esse jogo que tem uma história, que tem um enredo, que é um jogo de videogame, ele foi pensado desde a sua concepção, né, para ser um jogo de intervenção. Então existem jogos, por exemplo, que estão sendo desenvolvidos, inclusive teve um recentemente que até virou matéria, acho que foi o ano passado ou repassado, por ter sido aprovado pela FDA para ser utilizado com TDAHs, né? E então existem esses jogos que são pensados desde a sua origem, né? É diferente, por exemplo, como eu falei, do grupo D20, que eles utilizam o Dungeons & Dragons, tudo bem que eles têm a metodologia deles, eles não é freestyle, né? Eles são analistas do comportamento, eles têm todo um modelinho que eles utilizam na clínica, mas eles pegaram um jogo que já existe, um sistema pronto, e eles adaptaram ele para a clínica. Isso é utilizar um jogo dentro da clínica. Que é diferente de você falar, não, eu vou criar do zero um jogo baseado no sistema de RPG, pensando o tempo todo no meu público X, com depressão, com ansiedade, ou seja lá o que for. E que é diferente de uma estratégia gamificada. E aí tem muitas outras ramificações, tem o XR Games, usando realidade virtual, com biofeedback, e aí a lista de nomes vai até o final da avenida aqui. Você consegue me dizer algum exemplo de gamificação dentro da psicologia, podendo ser um exemplo tanto no Brasil quanto fora? Clínica, a resposta que eu quero te dar é que há muito tempo a gente utiliza estratégias para engajar e motivar as crianças, estratégias que envolvem premiação, estratégias que envolvem algum tipo de recompensa, com algum tipo de progressão, sem saber que isso era gamificação. Agora, né, com os avanços tecnológicos, a gente acaba tendo ferramentas a nosso favor que são muito úteis e são ferramentas que são pensadas desde o princípio para serem ferramentas gamificadas. Então, o que eu acho que muda é que antes era meio que se vira no 30, eu sozinho, tentando sentar com as mães e pensando, vamos criar uma outra estratégia. Nossa, quem trabalha com criança faz isso direto, João. Vamos pensar de formas de motivar seu filho, organizar a rotina. Então a gente faz o quadro de rotina das crianças e tenta colocar estrelinha para motivar a criança, engajar ela dentro de casa e fazer com que ela consiga se sentir motivada de fazer as tarefas da casa que são muitas vezes aversivas e ao mesmo tempo tendo recompensas que o que a gente sempre propôs é não financeiro. Então vamos sair com o pai, ir pro parque, fazer alguma atividade legal em família. Isso é gamificação, se a gente parar para analisar, né? Só que a gente chamava isso de quadro de recompensa e organização de rotina, né? Então a gente fazia isso muito freestyle. Hoje em dia você tem uma série de ferramentas, por exemplo, eu uso muito com meus pacientes
um aplicativo que chama Dailyo, que ele é mais ou menos gamificado, porque ele tem toda uma interação e você é premiado por fazer as coisas, por responder. E é basicamente um aplicativo criado para você poder acompanhar seus estados emocionais ao longo dos dias e poder, junto com o paciente, ver como que foi seu dia, quais os eventos que aconteceram. A gente sabe que muitas vezes, por conta da rotina, a gente se esquece de detalhes do dia. Então, é um aplicativo que te lembra, você entra, coloca a carinha feliz, coloca as coisas que você fez, você ganha recompensa por isso, tem todo um gráfico, estatística. Então, tem uma série de aplicativos que a gente consegue ter a nosso favor para práticas de respiração, meditação, de organização de rotina para alguns pacientes que têm mais dificuldade. Eu que atendo muito pacientes neurodivergentes, então pessoal que tem transtorno, déficit de atenção, ou mesmo quem está dentro do espectro acaba tendo dificuldade de se organizar com a rotina, ou tem uma fixação nessa rotina e precisa ter a rotina muito bem organizada. Existem inúmeros equipamentos criados e ferramentas que são gamificadas que a gente consegue utilizar na clínica. Você falou sobre essas ferramentas e como elas são utilizadas. E como, enfim, qualquer ferramenta, temos muita responsabilidade, mas também cuidado. Na sua visão, existe alguma contraindicação ou cuidado especial que deve se ter ao utilizar a gamificação na prática psicológica? Tem. Eu acho que mais do que a gamificação, o maior cuidado que a gente tem que ter é em utilizar os jogos em si. E aqui eu não quero criar um movimento de caça às bruxas novamente, porque já superamos esse paradigma, né? Então, já está superado que jogos não são responsáveis por violência, apesar de que sim, existe um grau de agressividade e de ansiedade que pode aumentar com alguns jogos, né? A gente sabe disso. Quem atende crianças e tem pacientes que jogam Cuphead sabem o que os pacientes acabam fazendo no momento de nervosismo, de ansiedade durante um jogo, né? Então não são tudo flores, também não é tudo inferno. Eu acho que o grande problema do debate acadêmico é que ele é muito emocionado quando fala-se de videogame, é muito interessante. Mesmo lá na UFABC, o colega foi apresentar no semestre passado, na aula de memória, um artigo científico que estudava games, e pronto, falou de videogame, o debate fica emocionado, né? Então, assim, acho que o cuidado maior que a gente deve ter é, primeiro, na seleção dos jogos. Porque existem muitos jogos que são concebidos pensando no entretenimento. Você pega o Mario Kart. O Mario Kart foi criado, concebido para ser um jogo para ser jogado em família, entre amigos. Foi pensado para você se divertir, então você compra o joguinho, você vai abrindo as coisas, se divertindo. Tudo bem, também foi pensado talvez em criar discórdias e amigos se odiarem por um curto período de tempo, mas o princípio dele foi pensando no entretenimento. E isso com muitos outros jogos. Então ele é concebido, o Baldur's Gate foi pensado, quero fazer um RPG legal, tudo mais, etc. Legal. Só que, João, você joga videogame como eu, a gente sabe que nem todos os jogos são pensados dessa forma. Muitos jogos são pensados, como nós podemos ganhar dinheiro. Existe todo um universo de jogos que eu particularmente considero muito perversos, e tem saído bons estudos sobre isso, que é o universo dos jogos de celular. Então, quando a gente fala do Tigrinho, o Tigrinho é caça-níquel, né? Tem a Blaze. Eu acho que a gente não está debatendo outros problemas que acontecem e que são tão explícitos quanto, né? Tem muitos jogos que são meros caça-níqueis, com a única diferença é que você não ganha dinheiro, você só gasta, né? São jogos que são pensados desde a sua concepção em como retirar dinheiro do usuário. Normalmente são jogos gratuitos, né? Existe um padrão desses jogos, então todos os jogos são gratuitos, são jogos que são extremamente recompensadores a princípio, porque faz parte, né, de você prender a pessoa, de engajar ela, de você criar justamente o vício. Então são muito engajadores no começo, você estoura pedrinha, você ganha coisa pra caramba. No começo do jogo tudo acontece, você constrói, nossa, é incrível. Só que eles são pensados em criarem, a partir de um momento, muralhas artificiais que te impeçam de jogar. É diferente de um jogo como o Super Mario, que cria desafios para você superar. Não, esses jogos eles criam muralhas, eles impedem o seu avanço, ao mesmo tempo que eles oferecem soluções rápidas. Então, olha, você não está conseguindo mais destruir os bloquinhos numa velocidade X. Me dá $10 aí que eu resolvo o teu problema, né? Isso é muito perverso, de uma crueldade, né? São jogos que são pensados em criar um engajamento muito alto inicial, serem extremamente viciantes e recompensadores, que depois vão criando muralhas para te impedir. Quanto mais você gasta, melhor você é e se destaca desse jogo. Então, jogos de construir coisa e fazer guerrinha,
No começo você consegue construir um monte de coisa, mas depois, poxa, vai demorar 2 dias para você construir esse prédio. Por quê? Se a gente pensar em game design, qual é o princípio de demorar 2 dias para você construir um prédinho? Ora, gastar dinheiro. Você vai ficar atrás dos seus colegas, eles vão estar na tua frente, isso gera o FOMO, né? Aquele medo de ficar por fora, né? O Fear of Missing Out, e você quer gastar dinheiro para você poder acompanhar seu clã e combater e etc. Então, esses jogos a gente tem que ter muita cautela em utilizar, que ainda mexe muito com esse Fear of Missing Out, que são os service games, né? Os jogos de serviço. São aqueles jogos que muitas vezes também são gratuitos e que eles funcionam como serviços constantes, né? Então tem Season Pass, então a cada 2 meses tem uma temporada que você abre coisas, então você paga um dinheiro para a empresa para eles te darem o direito de poder jogar bastante e talvez abrir alguns itens. Então é como se você estivesse pagando o direito de, quem sabe, se você jogar todos os dias, abrir alguns itens. Se você não conseguir, azar, você gastou dinheiro à toa, né? Mas falar de tecnologia é falar sobre o futuro também. E, na sua opinião, quais são as principais tendências da gamificação no horizonte? O que é que tem surgido? Quais têm sido as principais vertentes? O que é que está vindo aí? De tecnologia, eu acho que a gente já está num momento muito interessante, que é aplicativos, né? A gente tem uma vasta seleção de bons aplicativos. Tem muito aplicativo ruim, óbvio, que nem a gente... A mensagem aqui está sendo o tempo todo isso, né? Nada é definitivo, né? O videogame é maravilhoso e ponto. Não. A gente sabe que tem os problemas, né? Tem aplicativos que são muito bons e que acabam sendo você podendo utilizar muito na terapia em forma de auxiliar o seu paciente, né? Então, hoje em dia você entra e encontra aplicativo para organização de rotina, para alguns pacientes que têm dificuldade. E além disso, eu tenho uma grande esperança, não só nos jogos de videogame, mas jogos de realidade virtual, principalmente com biofeedback. Está sendo um negócio muito interessante, né? Para quem não sabe, biofeedback, não sei se vocês já viram, você está jogando um jogo, fazendo uma tarefa, e tem alguns monitores no seu corpo, medindo seu batimento cardíaco, sua pressão, e aí junto com o jogo você obtém medidas fisiológicas do seu corpo, e aí faz parte do jogo essa medida, né? Então, biofeedback, você vai recebendo feedback dos aspectos fisiológicos seus, e aí faz parte do jogo. Eu vi por exemplo, que controlar o batimento cardíaco fazia parte do jogo, você consegue ter uns resultados interessantes, por exemplo, para controlar a crise de ansiedade. E eu acho que a realidade virtual ainda é muito cara, principalmente nós brasileiros, é muito inacessível, então eu imagino que quem for adquirir para usar na clínica vai ter que desembolsar um bom dinheiro, não só para o aparelho, mas para a máquina mesmo, para o computador. Ainda não tem lá muitos jogos, apesar de ter aplicativos interessantes e muita coisa que está sendo ainda estudada, você não pode baixar no Steam, são protocolos acadêmicos e são fechados e eles estão pesquisando, né? Muita coisa você não tem acesso facilmente, mas eu acho promissor, assim, eu olho para isso e falo, quando essa tecnologia ficar mais barata, for mais acessível, tiver mais aplicações, tiverem mais jogos diferentes, aplicativos para eu utilizar, principalmente se eu conseguir acrescentar com isso o biofeedback, nossa, me esquece. Eu acho que na minha clínica vai ser incrível, sabe? Ajudar o paciente a controlar o batimento cardíaco num ambiente gamificado, lúdico, ajudar o paciente. O grande problema, por exemplo, do ansioso, muitas vezes, é controlar os aspectos fisiológicos, né? Tanto que muitos estudos mostram que quando você consegue, seja por meio de técnicas de relaxamento e tudo mais, controlar o batimento cardíaco, a respiração, os aspectos fisiológicos, para depois você acessar as questões mentais, fica muito mais fácil, né? Tanto que na clínica a gente pega um paciente agudo, a primeira coisa que a gente faz é tentar ajudar ele a controlar essa crise, para depois a gente entrar com a intervenção mais psicológica, entre aspas, dizendo, né? Então eu fico pensando o quanto isso vai ser interessante. Existe um boom na neurociência de coisas, novas tecnologias, ferramentas que a gente pode utilizar, e o que eu tô achando mais fascinante é que a maioria delas, quiçá todas, podem ser utilizados num ambiente gamificado. Isso é muito legal. Guedes, foi um prazer ter você aqui conosco hoje, ter você aqui no Sessão Marcada falando de um tópico tão atual, tão interessante e
tão tecnológico também. Algo que muitas das vezes parece tão distante, algo que parece tão caro, como você falou, mas que com o famoso jeitinho brasileiro, mas também com muita ética e muito profissionalismo, pode ser utilizado tanto na clínica quanto em outros espaços. Então, Sim. em nome da equipe do Sessão Marcada, muito obrigado, foi um prazer ter você aqui hoje conosco. Eu que agradeço o convite de vocês, e é o que você falou, a gente tem certas barreiras, é um assunto que você já percebeu que eu ficaria horas falando, se a gente ligasse aqui um churrasquinho, ia ficar o dia inteiro falando, mas eu acho que é um assunto com muito potencial, mas ainda muitas barreiras tecnológicas, e você falou super bem da relação histórica. Então, enfim, só chamar a próxima vez, caso a gente queira falar mais sobre isso, eu agradeço o convite, é isso aí, fiquem longe do Season Pass, né? Roque, seja bem-vindo ao Sessão Marcada. Muito obrigado, Rafael. Como é que você tá? Tudo beleza? Tudo bem, querido, obrigado por perguntar. É um Obrigado prazer pelo pra convite. gente ter aqui hoje, viu? Imagina, a gente estava ansiando por essa presença. Bom, muito feliz de ter recebido esse convite, estar aqui trocando essa ideia com você, com certeza muito bom. E Roque, para os nossos ouvintes já entenderem do que a gente está falando, o que é o Mundo Hobby? Bom, o Mundo Hobby ele começou, Rafa, quando eu tenho um filho, né, hoje está com 10 anos, na época 8 para 9 anos, ele começou a entrar no universo dos jogos, e aí sempre tem essa preocupação de pai por conta do ambiente ser seguro para as crianças, porque a internet, infelizmente, não é uma terra segura, é uma terra muito problemática. Tem muitas pessoas ali que não estão de bom coração, infelizmente. E eu sempre defendi, e continuo defendendo de pé junto, que os games são positivos para jovens, para crianças, para adultos de diversas formas. E é lógico que a gente sempre tem que ter a preocupação da idade indicativa do jogo, ter a preocupação de nós avaliarmos se aquele jogo é nocivo ou não, independente da idade indicativa dele, se ele pode ser ruim ou bom, experimentar ele antes de passar para os nossos filhos. Mas a comunicação online ela é muito positiva, tá? Essa interação online ela é muito positiva. E eu tinha essa preocupação de desenvolver um espaço assim para o meu filho. E na época eu estava conversando isso com o João Guedes, com o João Vitor Guedes, psicólogo, amigo meu, gamer também, e dentro do bate-papo, compartilhando isso com ele, essa ideia, falando, pô, queria desenvolver um espaço não só para o meu filho, mas também tem amigos que têm filho que joga, para eles jogarem juntos, tal, para reunir, para ser supervisionado, tal. E o João falou, cara, eu tenho muitos pacientes que estão nessa linha precisando de um espaço online para socialização, e eles não têm. E a partir daí surgiu o primeiro passo da ideia do Mundo Hobby, né? E por coincidência, há pouco tempo atrás eu tinha um projeto de um podcast que hoje está estacionado, né, por conta de outros serviços, incluindo o Mundo Hobby, né, toda a demanda que a gente tem aí, carinho e dedicação para os projetos. Mas eu tinha um projeto antigamente que era um podcast e eu fiz uma entrevista com o Lucas Esperandio, que ele é streamer, hoje criador de conteúdo online, mais do que streamer, e ele no meio da entrevista, enquanto a gente conversava, ele falou, tipo, não, porque eu sou autista e não sei o que, blá, blá, blá. E aí me veio aquele estralo do tipo assim, o que é autismo? Porque até então eu não tinha um contato, ainda era uma coisa pouco difundida, não era uma coisa que tinha tanta informação, a mídia não falava tanto, a gente não tinha séries como a gente tem hoje e tal, por mais que as séries, infelizmente, às vezes possam ser um pouco negativas por algumas questões, mas elas ajudam a gente a se aproximar do assunto, né? E aí eu comecei a me aproximar do assunto a partir dali, o João falou, a gente começou a trocar uma ideia, o João, ele tem muitos pacientes dentro do espectro do autismo, e aí nós percebemos ali em conjunto naquela conversa que um projeto que colocasse um espaço seguro para jovens de qualquer idade, mas principalmente para jovens dentro do espectro do autismo, que pudesse trabalhar a socialização, que pudesse trabalhar a comunicação deles, que pudesse divertir, que pudesse educar, e tudo isso seria algo que não tinha sido pensado até o momento e que abrangeria muitas pessoas, assim, que atenderia muitas pessoas. E foi a partir dali que a gente começou a conversar, idealizar esse projeto e entender que ele tinha mais funções até do que a gente imaginava, que ele podia ir muito além do que a gente tinha pensado inicialmente.
E foi assim que surgiu o Mundo Open. Enquanto a gente está conversando aqui, eu estou passeando pela página de vocês e é muito impressionante, na verdade, esse mundo virtual que vocês acabaram construindo. E conseguindo visualizar bem esse desenho inicial do projeto, como é que vocês foram aprofundando no desenho atual que ele é hoje? Vamos se voltar para esses jogos que são mais lúdicos, como o próprio Minecraft. Foi alguém que sentou e jogou uma luz aí na cabeça de vocês, olha gente, isso aqui é muito legal, ou foi uma construção conjunta de um grupo? Conta um pouco pra gente. Foi mais uma pesquisa de campo, na verdade. Foi chegar para a juventude ali que a gente enxergava como potenciais consumidores, né, usuários desse projeto, né, e perguntar para eles, olha, escuta, o que vocês jogam, qual que é o rolê, o que vocês gostam, quais são os problemas, o que está de errado, o que está certo. Conversamos com pais de jovens dentro do TEA, conversamos com adultos que fazem parte do projeto hoje, que estão dentro do espectro autista, e basicamente foi isso, foi chegar para eles e perguntar. Não tem nada mais honesto e mais maravilhoso que isso, entendeu? O que está acontecendo, o que funciona, o que não funciona, quais são os problemas, e achar a solução a partir disso. Depois disso que a gente foi para alguns estudos mais aprofundados, buscando educadores, e não somente em pesquisas, mas também trazendo alguns educadores a mais para dentro do projeto para ver como que aquilo podia atender. A gente tem alguns educadores que já trabalharam com jovens dentro do espectro do autismo, e aí a gente conversava com eles, falava, escuta, o que funcionou, o que não funcionou, o que deu certo, o que não deu, como é que isso tá, e aí trazendo a experiência dele, a gente foi começando a adaptar uma coisa ou outra. Então foi mais uma pesquisa ali bem honesta de campo, assim, e bem simples. Muito interessante. E se você puder explanar um pouco pra gente, como é que é composta essa equipe? Você já deu uma fala introdutória falando que, como pai e gamer, você entende esses perigos que estão no mundo virtual, seja na internet, seja nas comunidades dos jogos. Então, essa equipe hoje, como ela é formada de profissionais que lidam com TEA e também como é feita a supervisão e segurança no projeto de vocês, que eu acho que seria interessante, principalmente para os pais e cuidadores que podem estar ouvindo o nosso episódio hoje. Excelente pergunta. Uma coisa muito legal, que é uma preocupação que a gente teve desde o começo, é entender quem teria contato com essas crianças e como que seria esse contato, porque isso é uma preocupação muito grande. Para você entender, Rafa, uma coisa muito interessante é que hoje qualquer pessoa, e qualquer pessoa mesmo, pode fazer parte da supervisão do Mundo Open. Por quê? Porque a supervisão ela é feita externa ao contato com essas crianças e jovens. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa que vai fazer toda a supervisão, por exemplo, do Minecraft, toda a comunicação do Minecraft é feita por texto, tá? É por chat, certo? Porque não tem comunicação de VoIP, né, de voz dentro do jogo. Tá? Então, os jovens que estão atualmente dentro do Minecraft jogando, todo o texto que está sendo digitado e comunicado entre eles lá dentro é exportado para um canal externo, e esse canal os supervisores têm acesso. Então, eles não têm contato com os jovens. Eles têm contato somente com o texto que eles estão digitando e eles não conseguem mandar mensagem para eles. Então, esses supervisores identificam alguma coisa errada que está acontecendo ou que aconteceu ali dentro do chat, na mesma hora eles marcam isso, tá, dentro dessa plataforma. Ela é notificada para os administradores, tá, que esse sim tem a ação de entrar e, digamos assim, prestar alguma ação, que seria, por exemplo, vamos dizer que um jovem falou um palavrão que ofenda outro jovem que está lá dentro, tá? Então, na mesma hora, a gente detectou aquela ofensa, a gente vai entrar online, vai retirar, vai ver o contexto, obviamente, isso é importantíssimo, entender o contexto daquilo, tá? Não somos radicais, isso é óbvio, tem muitas coisas, às vezes, que são ditas, que basta um puxãozinho de orelha, basta uma conversa. A mesma coisa que acontece numa escola, a mesma coisa que acontece num clube, durante uma atividade de jovens, sei lá, jogando futebol, etc e tal. Então vai ser notificado, vai ser verificado o que aconteceu, e aí tanto os pais do jovem ou da criança que ofendeu são notificados, avisados que aquilo aconteceu,
como também o jovem que recebeu ou que viu aquela ofensa, que recebeu, vai receber aquela notificação também, avisando que aquilo aconteceu com o filho dele, para que, caso ele ache necessário, ele contate o psicólogo que atende ou qualquer pessoa que esteja acompanhando aquele jovem. E então o processo, acho que deu para entender mais ou menos como é que funciona esse processo de verificação, tá? Então só poucas pessoas têm acesso a essas crianças, que são pessoas que fazem parte do projeto, entre elas psicólogos como o João, como o Caio Nascimento, né? Você conhece também, o João Vitor Guedes, o Israel também, e fora isso, a gente tem mais algumas pessoas de administração, que são pessoas de confiança, como a Gabriela, a minha esposa, a Vanessa, também acompanha, e algumas outras pessoas de confiança que fazem acompanhamento mais a perto. E fora isso, também, quando a gente tem os professores e educadores que estão fazendo atividades dentro do projeto, eles são sempre acompanhados de mais uma pessoa que não é do conhecimento deles. Então, ou seja, até mesmo os educadores que estão dentro do projeto estão sendo acompanhados. Caso alguma coisa errada aconteça, seja por parte dos jovens, ou alguma fala do educador, que eu acho que é muito difícil de acontecer, porque a gente faz um treinamento muito forte com eles, mas caso alguma coisa aconteça que possa parecer nociva, ou possa parecer, na mesma hora essa pessoa tem como intervir, notificar, e a gente, novamente, todo mundo que está envolvido, participando daquela aula é notificado e tal. Nunca aconteceu com os educadores, mas é uma segurança que a gente tem a mais, e todos eles são acompanhados, todos eles são gravados, todos eles são supervisionados por mais uma pessoa. Então, ou seja, é sempre uma questão de segurança dupla, que vai centralizar tudo que a gente tem que não se encontra centralizado no momento. Por exemplo, hoje a gente tem o site para cadastro, a gente usa ainda as plataformas do Google para efetuar os cadastros. Nós temos hoje meios de comunicação VoIP terceirizados, que a gente faz, lógico, todo o sistema de segurança em cima dele, mas são servidores terceirizados, não são servidores nossos, contratados, né? Então, assim, todo esse tipo de ação depende da gente adaptar as coisas para que elas funcionem com segurança, para que ela não tenha problema e tudo mais, e elas dão trabalho da gente explicar ela para os pais e para os jovens que já não têm conhecimento delas. Então, o TeamSpeak, por exemplo, ou então para os jovens já mais velhos, que já passem mais ali para a fase de adolescente ou adulta, que já tem a permissão de ir para servidores como o do Discord. A gente tem a supervisão dentro do Discord também. Então, todo esse processo, ele exige mais da gente, e se a gente centralizasse ele dentro de um processo todo nosso, ele seria mais simples. Só que isso custa muito dinheiro. Infelizmente, isso é muito caro. Então, a gente tem um primeiro processo já andando, com as primeiras arrecadações que nós fizemos. A gente fez algumas campanhas para arrecadar dinheiro e levantamos uma grana que já consegue fazer um primeiro processo de aplicativo que vai estar tanto para Android quanto iOS, e ele já vai trabalhar com o primeiro VoIP básico para os mais novos, principalmente, tá? Que é com quem a gente tem que ter mais cuidado, e vai simplificar demais toda essa demanda que a gente tem, principalmente da parte de comunicação com eles. Porque simplificar a comunicação por texto é muito fácil, mas a por voz é difícil. Então é ela que a gente está agora penando para acontecer. E essa é uma primeira fase do Mundo OB, já que assim, para o final desse ano, sei que a gente está no começo, mas é algo trabalhoso. Para o final desse ano, eu não somente quero que ela esteja implementada, mas eu quero que ela esteja apurada, entendeu? Que eu sei que no começo, aí, acho que meio do ano, provavelmente ali para agosto a gente já esteja com ela funcionando, mas um pouquinho mais para o final do ano acho que a gente consegue apurar ela para ela estar redondinha. E fora isso, tem questões de expansão também que são bem difíceis, que demandam principalmente mais pessoas voluntárias, porque até hoje nós somos todos voluntários no projeto. Então, como o projeto até o presente momento ele não tem fins lucrativos, e é uma coisa que nós estamos conversando talvez para entrar em escolas, e isso mudaria para as escolas, não para os jovens que fazem parte do projeto, não para os jovens neurotípicos que dependem desse projeto. Para eles continuaria totalmente gratuito, mas tem ideias da gente entrar em escolas e entrar em outras instituições e ampliar com novos servidores,
trabalhando ainda mais a inclusão e tudo mais. Então, para isso, eles seriam pagos, certo? E então tem novos projetos que serviriam para que a gente conseguisse levantar mais projetos que revertessem mais verbas para melhorar o projeto para todos. Então, infelizmente, tudo atualmente precisa de dinheiro e a gente está não dando passos maiores que a perna, né? A gente está caminhando conforme a gente vê que é seguro e que a gente consegue atender. E a demanda de pessoas também. E aí eu faço um apelo para instituições, para pais e tudo mais. Se você tem vontade de participar voluntariamente de um projeto como esse, dentro dessas formas que eu falei, acompanhando textos, verificando informações, acompanhando o projeto, né, atividades desses jovens. Então, tem espaço para voluntários estarem acompanhando e ajudando o projeto. Se você é psicólogo, poxa, por favor, acompanha, vem com a gente precisa de psicólogos para ajudar tanto no desenvolvimento de atividades, mas também no acompanhamento dos jovens. Se você é educador de diversas áreas, mas eu dou aula de geografia. Meu amigo, vem dar aula de geografia no Mundo OB, vem cá participar com a gente. Inicialmente, lembrando que as aulas para esses jovens neurotípicos que está disponível são todas gratuitas, então venha ser voluntário. Amanhã, se a gente estiver dentro de uma escola fazendo um papel, você pode ser remunerado. Então, assim, é tudo caminhar dentro do que a gente consegue atender e fazer o melhor para a gente conseguir atender o maior número de pessoas e esse crescimento se dá dessa forma. E quais são os principais canais de comunicação para que os nossos ouvintes possam buscar saber mais do Mundo OB, ou poder contribuir, ou até mesmo se cadastrar na plataforma? É o nosso site, é o principal, www.mundoob.com. No site você tem todas as informações necessárias. Você pode ver alguns vídeos que estão no nosso Instagram também, para entender. Lá a gente tira dúvida. Tem vídeo com resposta de perguntas que o pessoal mandava para a gente na plataforma. Enfim, se você quer ver alguns vídeos e entender o projeto, ver até mesmo os servidores funcionando, então esse é no Instagram. Mas se quer entender o projeto, se cadastrar, dar uma lida mais a respeito, uma parte mais teórica, eu diria, menos prática, talvez. Tem o nosso site, Mundo OB. O OB é OBY, tá? MundoOB.com. E é importante também agradecer aos parceiros do Mundo OB, né? Entre eles tem a Enxada Host, que disponibiliza os servidores de jogos. Eles são incríveis, atendem a gente em tudo que a gente precisa. São sensacionais. Tem a Blue Dragons também, que é a equipe de streamers que fazem as campanhas, que ajuda ações de fundo. Tem a Gamers Coffee também, que fez recentemente um café especial chamado Mundo OB, e toda a distribuição desse café é parte do dinheiro arrecadado dele, invertido no OB, para acompanhar também a Gamers Coffee. E toda a equipe, obviamente. Tudo isso faz o Mundo OB funcionar cada vez melhor. Rock, que projeto legal. Um projeto que não só trabalha um aspecto importante do transtorno do espectro autista, que é a cognição social, mas também fornece ferramentas de aulas, de ensino, de aprendizagem. Isso é muito bacana, ainda mais de saber que vem de um ambiente seguro, porque no final das contas, tudo que a criança e o adolescente, além das suas necessidades básicas e muito mais, precisa ter a garantia da sua segurança e da sua integridade. Isso é muito legal. Muito obrigado pelo teu tempo para estar aqui no Sessão Marcada hoje. E eu que te agradeço. Obrigado pelo convite. Valeu demais. Muito bom estar aqui, com certeza. Agradecer vocês dois pela entrevista, pela oportunidade de falar um pouco mais do projeto. O projeto está agora entrando numa nova fase. Então, novamente convido as pessoas tanto a vir conhecer, mas também a se cadastrar. E é isso, qualquer dúvida a gente está sempre à disposição. Manda uma mensagem lá no Instagram que a gente troca uma ideia, bate um papo, tira dúvidas. E é isso. E obrigado de novo pelo convite de vocês para participar aqui. Estava ansiosíssimo e estou muito feliz de estar aqui batendo esse papo com vocês e com todos os ouvintes de vocês. Então um abraço para todo mundo que escuta esse programa maravilhoso. E é isso. Obrigado aí, valeu para toda a equipe do Sessão Marcada. Espero que você esteja tendo ou tenha tido um bom dia. Eu, Rafael Mendes, sou coordenador-geral deste podcast. A organização de pautas científicas fica no comando do psicólogo João Estevão e a edição de som e imagem do Vitor Oliveira. O podcast está disponível no Spotify, YouTube Music e Apple Podcasts. Não deixe de avaliar o nosso programa na sua plataforma de preferência. É rapidinho e essa atitude nos ajuda a levar ciência e informação
para um número maior de pessoas. Siga a gente e ative as notificações para que você fique sabendo quando os novos episódios estiverem disponíveis. Nos vemos em breve, em nossa próxima Sessão Marcada.